Bom dia, amadas irmãs. Hoje Bom nós dia. vamos. Bom dia, irmã. Bom revê-la novamente aqui. Hoje nós vamos tratar de uma situação um pouco diferente, né? Uma, uma luta, uma briga entre irmãos. E conforme nós vamos caminhando nos versículos e na história do povo, eu quero que nós possamos sempre olhar para a nossa família. Eu quero que você, conforme a gente vai caminhando, você visualize a sua família. Não apenas esposo, filhos, mas irmãos, tios, né, primos, a família maior, né, a nossa família, os agregados maiores ali. Eu quero que, conforme a gente vai caminhando, você vá vendo, tendo essa visão, para que nós possamos entender melhor os acontecimentos ali e o que esses acontecimentos, na verdade, traduzem para nós hoje, né? Família de Deus, povo de Deus hoje, né? Para que a gente tenha um entendimento mais amplo desse acontecido, né? E nós vamos já iniciar falando sobre a gravidade do pecado coletivo, a gravidade do pecado. Diz que então saíram todos os filhos de Israel e a congregação se ajuntou como um só homem, desde Dan até Berseba, com a terra de Gileade ao Senhor em Mispa, né? Então só recordando um pouquinho, né? Ontem a irmã explicou muito bem o que aconteceu. A concubina de um homem, ela foi morta de uma forma terrível. Ele teve uma atitude para nós impensada, e por causa dessa atitude dele, o pecado o pecado de um povo, ele foi conhecido por todos. Então, o pecado cometido pelos homens de Gibeá foi tão grave que causou uma mobilização de toda a nação de Israel, reconhecendo que o pecado de um grupo afeta toda a comunidade. Interessante, né? Um versículo muito conhecido de nós, mas olha só. Todos pecaram. Todos. Então eu e você somos pecadores natos. Todos pecaram, Romanos 3:23, e carecem da glória de Deus. Assim como o pecado dos homens de Gibeá afetou a nação inteira, Paulo nos lembra que todos nós somos pecadores diante de Deus. Então não há quem não peque. Não há alguém, não há ninguém que está livre do pecado. Em Cristo Jesus nós estamos livres do poder dele na nossa vida, mas não dele. E olha só que interessante. Em 1 Coríntios 5:6, Paulo nos ensinando: não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Então, quando há o pecado, quando o pecado ele está embutido, quando ele está não
Não tem jeito, irmão, não tem como esconder. Ele vai sujando, ele vai definhando, ele vai fazendo com que tudo fique terrível diante do Senhor. Por quê? Porque o pecado ele não afeta apenas o indivíduo, mas toda a comunidade. E ele precisa ser tratado com seriedade e justiça, especialmente entre o povo de Deus. Especialmente. Então, quando um membro não está legal, nós vamos, já eu vou estar falando sobre isso, todos são afetados. Então, quando um filho nosso, um parente, tem um comportamento desagradável, toda a família sente. Não, não tem como. Não tem como. Afeta. Afeta. E o que eles fizeram quando souberam disso? Quando nós identificamos um problema, uma dificuldade, quando nós identificamos que há um comportamento contrário à vontade de Deus que tem atrapalhado o bom andamento da família, precisamos fazer como Israel fez. Uniram. Versículo 11 fala que eles se ajuntaram, como se ele fosse um só homem. Milhares de homens, mas como num mesmo pensamento, numa mesma atitude, num mesmo objetivo. Então, diante da gravidade do pecado em Gibeá, Israel agiu como um só corpo para combater o mal que estava no meio deles. Como eu e você precisamos nos esforçar para fazer. Efésios 4:3 fala para nós que nós precisamos nos esforçarmos diligentemente por preservar a unidade do espírito. Ou seja, nós precisamos nos esforçar para que isso aconteça. Porque precisamos viver em paz. A unidade, ela é essencial no corpo de Cristo para combater o mal e manter a santidade entre os membros da família. Manter a santidade com o povo de Deus. Por quê? Porque assim como um corpo tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. 1 Coríntios 12:12. A união dos israelitas, amados, para tratar o pecado, reflete a necessidade de unidade que nós temos como corpo de Cristo para combater o mal e promover a justiça sempre que for necessário. Sempre que for necessário. Nós precisamos nos unirmos. Nos unirmos e lutarmos pelo bem do corpo. Lembra? Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. É importante que nós estejamos unidos para fazermos a vontade de Deus em toda e qualquer situação. Sabe por quê? Porque o pecado coletivo, ele é um peso para a nossa comunidade, para a nossa família, quando não tratado.
O versículo 13 não nos ensina isso? Entregai-nos, pois agora, aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos o mal de Israel. Porém, os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. O pecado de alguns trouxe julgamento para toda a tribo de Benjamim, mostrando como o pecado coletivo afeta toda a nação. Afeta a família. Precisamos tomar atitude diante das coisas que nós entendemos e vemos e temos compreendido que é errado. Não podemos fazer vista grossa, achando que não, isso não tem que ter confronto. Precisa ser resolvido. Afeta toda a nação. Romanos 5:12. Romanos 5:12, irmãos, fala assim para nós. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado de Adão trouxe consequências para toda a humanidade, da mesma forma que o pecado dos homens de Gibeá afetou toda Israel. Assim também como o meu pecado, quando não tratado, ele afeta toda a minha família. Precisa ser tratado. O pecado, quando não tratado, amados, afeta não apenas o indivíduo, mas toda a comunidade ao seu redor. Todos sofrem em consequência do pecado. E como que nós devemos tratar o pecado? Como que nós, quais atitudes que nós precisamos ter para tratar o pecado? Primeira coisa, irmãos, a necessidade de consultar a Deus diante de decisões importantes, diante de situações críticas, diante daquela, sabe quando você não vê, fugiu a palavra, mas assim, quando você não vê como agir, como fazer, você não sabe o que fazer. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos buscar a Deus, consultar ao nosso Deus. O versículo 18 fala para nós exatamente isso. Levantaram seus filhos de Israel e subiram a Betel e consultaram a Deus antes de entrar em batalha. Israel buscou orientação de Deus, amados, mostrando a importância de depender da vontade do Senhor em todas as questões, principalmente naquelas que nós não vemos saída, nas decisões difíceis. Lucas 6:12. Diz-nos assim: naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar.
Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite em oração a Deus. Jesus, amados, buscava a vontade de Deus sempre, constantemente, principalmente antes de tomadas de decisões. Sempre, sempre, sempre. Tiago 1,5 não nos ensina isso? Não nos ensina a buscar? Não nos mostra que se nós temos alguma dificuldade com relação a isso, nós precisamos insistir? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improverá, e ser-lhe-á concedida. A sabedoria para agir deve sempre vir de Deus, irmãos. Como vemos em Israel buscando orientação divina, assim precisa ser na nossa vida diariamente. Diariamente. Mateus 7,7 fortalece isso para mim e para você. Ele fala que pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e assim abrir-se-vos-á. Mateus 7,7. Jesus nos convida a buscar a Deus em oração, amados, confiando que Ele responderá com sabedoria e direção. Consultar a Deus antes de tomar decisões é um princípio vital para o povo de Deus, pois Ele, o Senhor, é a fonte de sabedoria e direção. O Senhor nosso Deus é nossa fonte de sabedoria e direção. Mas é interessante que muitas das vezes, diante de uma situação que a gente está passando, na nossa família, na nossa casa, a gente ora, a gente coloca diante do Senhor, a gente confia e muitas das vezes a resposta não é aquela que nós gostaríamos que fosse. Não é verdade? Às vezes a atitude do outro, aquilo que aconteceu, não é aquilo que nós gostaríamos. A mesma coisa aconteceu com o povo. Olha só, o versículo de 21 fala que eles saíram contra os filhos de Benjamim e perderam 22 mil homens. Morreram 22 mil homens de Israel. Apesar de Israel buscar a Deus antes da batalha, eles sofreram uma grande derrota. Isso mostra que Deus tem propósitos soberanos para a nossa vida, para a vida da nossa família, mesmo nos momentos de perda, de fracasso, de derrota. Não é porque eu e você colocamos diante do Senhor e tudo que as coisas vão ser exatamente como nós queremos que seja. Nem sempre a resposta do nosso Deus será conforme o desejo do nosso coração, que a palavra diz que é enganoso. Porque em tudo há propósito.
Senhor nosso Deus não faz nada ao acaso. Deus ele tem propósitos soberanos, mesmo diante da nossa derrota, da derrota do seu povo. Agora, a palavra de Deus não nos ensina, em Romanos 8, 28, sei que você conhece bastante, mas olha, Romanos 8, 28, fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E quando fala todas as coisas, irmãos, é inclusive as coisas que nós entendemos que não são boas, que naquele momento está doendo. Tem nos feito chorar, tem nos entristecido. Mas todas as coisas, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem. E nós precisamos entender que conforme Paulo nos instrui em 2 Coríntios, ele deixa para nós bem claro isso, que há lutas, há dificuldades, há barreiras a serem vencidas. 2 Coríntios 4, 8 e 9, fala assim para nós, irmãos, que em tudo, olha só, acho interessante como é que ele inicia a frase, né? Em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, desamparados, abatidos, porém não destruídos. Dificuldades virão, derrotas virão, tristezas virão, desânimo virá. Perseguição virá. Mas nós não seremos destruídos, porque mesmo em derrota, mesmo na derrota, Deus está presente. E pode trazer a vitória no final, conforme o seu soberano plano, irmãos. Deus está no controle, amados, de todas as circunstâncias, inclusive das derrotas. E seus propósitos prevalecem, mesmo quando não entendemos. Uma luta que você tem passado, luta e não se resolve. Eu acho interessante que a gente ouve muito o pessoal gritar e falar, vitória, vitória, vitória. E vitória é maravilhosa. Mas as vitórias só vêm depois das lutas. Depois dos desafios. Depois dos desafios. Mas há algo que eu e você precisamos aprender. Nós precisamos persistir na nossa fé e na nossa confiança em Deus. Versículo 26 a 28 aí do nosso texto. Diz que então subiram todos os filhos de Israel, todo o povo, e vieram a Betel, e choraram, e ficaram ali perante o Senhor. Jejuaram aquele dia até tarde, ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: devemos tornar a sair a peleja contra os filhos de Benjamim, nosso irmão,
ou desistiremos? Respondeu o Senhor: subi. Porque amanhã vou-los entregarei nas mãos. Persistência e confiança no nosso Deus. Não está dando certo? Continue na luta. A rebeldia do parente, do menino, da menina, não melhora, persista, continue, ore, jejue. Nós não tivemos um estudo fantástico sobre jejum na sexta-feira. Aprendemos que ele precisa ser espiritual, né? Principalmente. Jejue. Coloque diante do Senhor. Sabe o que Lucas 18:7 nos ensina? Eu acho fantástico essa parábola. Lucas 18:7 diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Claro que fará. Apesar das derrotas sofridas, Israel persistiu em buscar a justiça, confiando que Deus, o seu Deus, o nosso Deus, os guiaria em vitória. Assim como Israel persistiu, irmãos, Jesus nos ensina sobre a importância de persistir em oração e confiança na justiça do nosso Deus. Nós não citamos aí, logo acima, Mateus 7:8. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. A persistência em buscar a vontade de Deus é recompensada. É recompensada, irmãos, com a resposta e direção no tempo oportuno. No tempo oportuno. Não é, muitas das vezes, como nós queremos. Mas no tempo de Deus. Tiago 1:12 fala para mim assim, que bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Perseverar, irmãos. Perseverar. E não tem como eu não citar Romanos. Romanos 5:3 e 4. Onde Paulo está nos ensinando que nós também devemos nos gloriar nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. A perseverança nas dificuldades é uma virtude que gera frutos espirituais. Precisamos persistir na nossa confiança
no nosso Deus. Sabe por quê, irmão? Porque o nosso Deus, ele é soberano nas batalhas. Ele é soberano nas batalhas. Continuando em Romanos 8:37, a palavra diz, a palavra do Senhor fala para mim e para você através aqui do apóstolo Paulo, que em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então, a luta que você está tendo, que nós temos, persevere, continue. O Senhor dará a resposta, porque Ele tem esse poder. Mateus 28:18, o Senhor Jesus, ele está declarando para nós. 28:18, Mateus. Ele está declarando para nós aqui, ó, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Cristo tem toda a autoridade, amados, e a sua soberania dirige todas as coisas. A vitória de Israel mostra que Deus é soberano nas batalhas de seu povo e que a sua vontade prevalecerá. A vontade do nosso Deus sempre, sempre prevalecerá. Independente de qualquer situação, a vontade do nosso Deus, ela prevalecerá. E a vontade dele é que o pecado seja extirpado do nosso meio. A vontade do nosso Deus é que nós tenhamos uma vida correta, justa, na medida do possível, perfeita na presença dele. E é por isso, amados, que o versículo 35 mostra o juízo de Deus contra a iniquidade. Feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e mataram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos os que arrancavam da espada. Deus trouxe julgamento contra Benjamim por sua defesa do pecado, demonstrando que a iniquidade não ficará impune. Então, diante das situações que muitas das vezes têm acontecido na nossa família e que nós fazemos vista grossa, como se isso não tivesse acontecendo, como se isso não nos dissesse respeito, essas coisas entristecem o coração do nosso Deus, porque o pecado faz essa separação. Não ficará impune. Continuando em Romanos 1:18. Romanos 1:18, a palavra fala que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Olha o que esses homens de Benjamim tinham feito. Abusaram de uma mulher até matá-la. Olha que perversão terrível.
juízo de Deus é uma resposta necessária à iniquidade, como vemos no caso dos benjamitas. Hebreus 3:12. Hebreus 3, versículo 12. O autor de Hebreus, irmãos, diz-nos assim: tende cuidado, irmãos. Olha, tende cuidado, irmãos, para que não haja em qualquer um de vós perverso coração, de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Jamais aconteça de haver em qualquer um de vós perverso coração, que vos afaste de Deus. Mas é isso que o pecado faz, nos afasta de Deus. A desobediência leva ao afastamento de Deus e, consequentemente, à destruição. Como visto no destino da tribo de Benjamim. O perverso coração nos afasta de Deus. Isso precisa ficar muito claro para nós. 2 Tessalonicenses, irmãos, 1:8, ainda no Novo Testamento. 2 Tessalonicenses 1:8, a palavra de Deus fala que nós precisamos, como chama de fogo, tomarmos vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. É Paulo nos alertando para a gente ter cuidado sobre o juízo divino que recai sobre aqueles que praticam a iniquidade e rejeitam a verdade. O juízo de Deus contra o pecado, ele é inevitável. E aqueles que persistem na iniquidade enfrentarão e sofrerão as suas consequências, as justas consequências. As justas consequências. Mas quando nós tomamos as atitudes corretas, confrontamos o que está errado, o Senhor restaura. O finalzinho aí, o versículo 48, fala que voltaram os homens de Israel para os filhos de Benjamim, os feriram ao fio da espada, desde os homens da cidade até os animais, tudo quanto foi encontrado, e também incendiaram todas as cidades que se acharam. Após o juízo severo, vemos uma nação devastada, mas essa história não termina sem esperança. Deus ainda traria restauração e renovação para Israel, que nós vamos continuar vendo. Precisamos entender, irmãos, que diante do pecado, nós não podemos ficar parados, atônitos, sem tomar nenhuma decisão. Não podemos, independente de qual seja. Porque assim como um pouquinho de fermento leveda toda a massa,
Não tem um ditado popular que fala que quem cala, consente? Se nós não tomarmos atitude, todo o corpo sofrerá. Todo o corpo sofrerá. Agora, quando nós tomamos a atitude, enfrentamos aquilo que está acontecendo e levamos o reconhecimento do erro e do pecado para a pessoa, o Senhor, ele declara em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. E eis que tudo se fizeram novo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Segunda Coríntios 5,17. Também, amados irmãos, Apocalipse 21:5 fala que aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Quando há arrependimento, irmãos, reconhecimento do erro, há restauração. Independente do que tenha acontecido. Para o Senhor não há pecadinho ou pecadão. Tão somente pecado. E quando há restauração em Cristo, quando o pecador se arrepende, a nova vida, a transformação. E é isso que o Senhor quer que haja na nossa família, na nossa casa. Deus traz julgamento, amados, mas também traz restauração. O fim não é destruição, mas a esperança de renovação para aqueles que se arrependem e buscam a face de Deus. Assim como a desobediência traz graves consequências, o arrependimento e a mudança de vida traz restauração e paz para cada um de nós e para nossa família. Eu queria finalizar, Marcos, dizendo para nós aqui que, em primeiro lugar, a importância Oi, Mayara, quer participar aqui com a gente? Não, foi sem querer, seu Antônio. Foi sem querer aqui o Mateus aqui mexendo. Tá. Então, algumas aplicações para nós finalizarmos a nossa meditação nesta manhã. A importância da unidade, irmãos. Assim como Israel se uniu contra o pecado em Gibeá, a igreja hoje,
A família hoje deve estar unida para enfrentar o pecado. A unidade do corpo de Cristo é fundamental para avançar o reino de Deus e combater as injustiças. Quando a igreja, quando a família está dividida, enfraquece essa missão. Precisamos estar focados em Cristo e em Sua palavra para sermos um só povo, comprometidos com a causa do Evangelho e com a busca da verdade. Precisamos estar unidos como um só povo, comprometidos com a causa do Evangelho e com a busca da verdade. Unidade, irmãos, unidade. Precisamos também aprendermos que, como Israel buscou a Deus, buscar a vontade de Deus antes de agir é de suma importância e necessidade para nós. Israel consultou a Deus antes de ir à batalha, o que nos ensina a importância de buscar a orientação do Senhor em todas as decisões. Em todas, irmãos. No mundo atual que nós estamos vivendo, cheio de complexidade e desafios, precisamos depender da sabedoria divina, consultando a Deus por meio da oração e da sua palavra. Tomar decisões precipitadas, feitas sem a direção de Deus, pode trazer consequências gravíssimas para nós, para a nossa família, para a nossa comunidade. Devemos sempre buscar a vontade de Deus antes de agir. E isso, finalizando, para levar aqueles que estão sobre a nossa responsabilidade, ou levar a nossa comunidade, a nossa família, a entender a necessidade de justiça e do arrependimento. A luta de Israel contra o pecado de Benjamim nos lembra da necessidade de buscarmos a justiça e o arrependimento em nossas vidas. Em uma sociedade onde o pecado é muitas vezes ignorado ou relativizado, a igreja deve proclamar a santidade de Deus e chamar as pessoas ao arrependimento. O pecado deve ser confrontado com amor, mas com firmeza, mas também com firmeza, reconhecendo que o nosso Deus é justo, mas também é santo. Amados irmãos, o pecado precisa ser confrontado. Hoje ele é relativizado ou ignorado, mas nós precisamos confrontá-lo com amor, com sabedoria, com discernimento, mas com firmeza. Porque o nosso Deus é um Deus santo. Santo. E nós somos santos, separados. Não podemos concordar com o que está acontecendo. Não podemos concordar com os comportamentos que têm afligido o povo, né? Algo que está com essa normatização, né? Essa relativação, tudo pode, né? Em nome do amor, em nome não sei do que, tudo pode. Não, tudo não pode. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê um entendimento, que o Senhor nos ajude nessa nossa caminhada cristã, que a cada dia parece que tem ficado mais difícil, né? Cada dia a gente tem visto coisas assim que são assombrosas, não dá para entender como a pessoa entende isso. Coisa incrível. Mas o Senhor está no controle, Deus não perdeu o controle. E assim como todas as coisas cooperam
Precisamos entender que até mesmo as derrotas e as coisas ruins cooperam para o nosso bem. Que o Senhor nos abençoe, nos dê um dia abençoado na sua presença. E mais uma vez, obrigado por nós juntos podermos meditar na palavra do Senhor e aprender mais uma porção dela a cada manhã. Obrigado, amadas. Se alguém quiser fazer nos auxiliar aí nesse capítulo, é um capítulo que foi um pouco longo, né? Mais de 40 versículos. Esse é o momento antes de nós orarmos, irmãos. Fique à vontade. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo a Ele que continue nos fortalecendo, nos dando entendimento e que a caminhada é longa, mas nosso Deus é forte. Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã, Senhor. Te agradecer, ó Pai amado, porque a tua palavra, ó Pai, nós ainda podemos lê-la com liberdade, Senhor. Nós podemos estudá-la com liberdade. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, ó Pai, porque apesar de muitas das vezes nós não entendermos por que as coisas acontecem, por que elas são como são, ou por que elas trazem a resposta que trazem, uma coisa nós temos plena convicção e certeza, que o Senhor está no controle de cada uma delas, ó Pai. Por isso, ó Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai. Te agradecer por esse dia, te agradecer por todas as lutas, te agradecer pelas dificuldades, te agradecer, ó Pai, por aquilo que não entendemos, Senhor. Mas nós queremos te agradecer, ó Pai, porque a tua palavra diz que em todas as coisas nós precisamos dar graças, ó Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Ajuda-nos, ó Senhor, a não sermos apenas ouvintes e falantes da tua palavra, ó Pai, mas ajuda-nos a sermos, ó Pai, fiéis praticantes da mesma. Pai, o Senhor sabe que nossa família tem tido uma dificuldade, Pai, e que nós precisamos nos unirmos nesse momento e tomarmos a decisão adequada. E essa lição de hoje veio ao encontro disso, Pai. Dá-nos sabedoria, Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, adiante dessa dificuldade a agirmos da forma como o Senhor quer que hajamos, Pai. Dá-nos discernimento, Senhor. Dá-nos palavra adequada, dá-nos atitudes corretas, ó Pai querido, mas acima de tudo, que entendamos a Tua vontade e que façamos conforme ela nos orientar, Pai. Para que tenhamos vitória, Pai. Assim como o povo de Israel teve vitórias ao cumprir a Tua palavra e a Tua vontade, Pai. E que cada um de nós tenhamos, ó Senhor, esse entendimento, Pai. Que precisamos, ó Senhor, estarmos unidos contra as desigualdades, contra as lutas, contra o pecado, Senhor. Precisamos estar unidos, ó Pai. Dá-nos esse entendimento, dá-nos essa união, ó Pai, que entendamos que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta não é contra o nosso próximo, mas é contra as potestades que tentam nos destruir, ó Pai. Essas potestades espirituais que teimam em nos destruir. Que possamos, ó Senhor, buscar a Tua vontade sempre, sempre antes de agir. Sempre, Senhor. Para que tenhamos vitórias, Pai. Para que entendamos, ó Senhor, toda e qualquer situação. E que dessa forma, Pai, nós possamos, ó Senhor, sermos instrumento nas Tuas mãos, ó Pai,
para que o teu Santo Espírito haja no momento adequado, levando, ó Pai, o nosso próximo, o nosso familiar, o nosso amigo, ó Pai, a entender a necessidade do arrependimento e da mudança de vida, de comportamento diante do Senhor. Muito obrigado, ó Pai, muito obrigado. E Pai, que nesse dia as palavras dos nossos lábios, o meditar do nosso coração sejam agradáveis na tua presença. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, obrigado. Bom dia, amadas irmãs. Que o Senhor dê a cada um de nós um bom dia na sua presença. Amém? Obrigado, Amém, Antônio. Antônio. Abençoe. Que bênção poder Amém. participar Deus desse seja dia. louvado. Amém, bom dia, Amém. Glória a gratidão. Deus. Gente, um abração. Irmão Antônio, muito obrigada pela palavra. Foi um estudo maravilhoso, assim. Falou muito ao meu coração e tirou muito das minhas dúvidas, porque eu ficava me perguntando o porquê dessa matança toda. Eu sempre me pergunto, né? Mas existe, sim, a questão do sacrifício, né? De fazer o ajuste. O pecado, ele tem consequências gravíssimas. E, às vezes, pessoas inocentes acabam pagando por erros de outras pessoas. Infelizmente, a gente vê isso o tempo todo acontecendo. Mas é isso. Deus abençoe. Até. Tchau, tchau, gente. Amém, amadas. Deus abençoe.